Olá, meus irmãos, eu sou o Charles. Eu sou a Suzy. Nós fazemos parte do Projeto Família de Fátima e hoje vamos iniciar nosso Papo Família. É uma forma diferente, forma virtual, e sejam todos bem-vindos. Nós vamos apresentar hoje nesse Papo Família o nosso irmão Edilson Filho, consagrado da comunidade Aliança Shalom, casado. Ele hoje coordena a turma de líderes da comunidade em Fortaleza e é autor de 4 livros, dentre eles esse livro, Não Existe Alma Gêmea, que é o tema da nossa formação de hoje. O Edilson hoje vai tratar da importância da maturidade dos nossos relacionamentos. Que nesse momento eu peço a todos vocês que possamos fechar nossos olhos, pedir a Deus a graça, pedir ao seu Espírito Santo que possa, durante essa formação, Senhor, que essa formação caia em terra fértil, caia em nossos corações e que ela gere muitos e muitos frutos, Senhor Deus. Eu te apresento cada lar nesse momento, cada família, Jesus, cada irmão que vai receber essa formação. E também quero te apresentar nosso irmão Edilson Filho, Jesus, nesse momento. Também o seu coração, sua família, seus lábios, seus pensamentos. Possam ungir-lo, Senhor Jesus. E dê a eles palavras acertadas. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Continuaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem agora com nosso irmão Edilson Filho. Shalom. Shalom. Olá, tudo bem? Meu nome é Edilson Filho, sou membro da comunidade de Aliança, aqui de Fortaleza. Estou feliz por estar aqui com você, nesse dia refletindo um pouco mais, dentro da formação, sobre a questão do amor, especialmente vocês que são do Projeto Família. Eu acho que é importante, mesmo durante essa época de isolamento, a gente poder estar trazendo esses assuntos, esse tema, dando continuidade à nossa vida espiritual. Eu vou começar então lendo essa palavra. Hoje nós que vamos falar um pouco sobre a maturidade no amor. Nós vamos, a gente vai falar um pouco sobre não existe alma gêmea, vamos falar um pouco sobre as características do amor. E é muito interessante então que a gente comece aí, deixando que o Espírito Santo venha sobre todos nós, tá? Então convido você a nesse momento pegar a sua Bíblia. Nós vamos pegar Sabedoria, capítulo 8, versículo 2 ao 6, tá bom? Sabedoria, capítulo 8, versículo de 2 ao 6. A sabedoria, esposa ideal para Salomão. Eu a quis e a busquei desde a minha juventude. Pretendi tomá-la como esposa, enamorado de sua formosura. Ela faz brilhar sua nobre origem, vivendo na intimidade de Deus. Pois o Senhor de tudo a amou. Ela é iniciada na ciência de Deus. Ela é quem decide o que Ele faz. Se na vida a riqueza é um bem apetecível, quem mais rico que a sabedoria? Tudo opera. Se é a inteligência quem opera, quem mais do que ela é artífice do que existe? Palavra do Senhor, graças a Deus. Nós que vamos falar um pouco sobre essa questão da maturidade no amor, é muito interessante quando a gente abre o assunto maturidade, o assunto amor, dentro da mesma frase, Porque todos nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, como está lá escrito em Gênesis capítulo 1, versículo 26 seguintes. E porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus, foi dado a mim e a você um atributo divino, que é a capacidade de amar como Deus ama. E é por causa disso, essa identidade que nos faz ser filhos de Deus, sua imagem e semelhança, que enche o nosso coração e nos habilita a amar o outro, amar a si mesmo, amar a criação, amar o outro. E o nosso corpo, que é o endereço da nossa alma, é essa expressão da criação divina, da criação de Deus. Essa pessoa que está do seu lado agora aí, ela é uma expressão
clara da vontade magnífica e criadora de Deus. E é interessante porque quando a gente entra então na seara desse assunto sobre maturidade, nós vamos entender justamente que o quê? O amor, ele gera maturidade. Existe uma diferença entre paixão e amor, vocês sabem disso, né? A paixão, ela foca, o amor expande. Enquanto a paixão, ela foca a gente em alguém ou alguma coisa, o amor ele nos expande, nos dando a capacidade de ver de uma forma mais plena todas as situações. E amor e paixão, eles não são antagônicos, ou seja, eles não brigam entre si, mas pelo contrário, eles são dois pulmões, né, dentro de todo relacionamento sadio, especialmente relacionamento afetivo. E aí entra então a maturidade, que é justamente você chegar na estatura de Cristo, numa estatura alta, e nesse caso, né, a estatura de Cristo. Foi dada a mim e a você, por causa desse amor de Deus, porque somos filhos de Deus, a possibilidade de chegar à estatura de Cristo. E isso se reflete inclusive na vida afetiva, na vida de relacionamento afetivo. Eu quis iniciar com essa passagem de sabedoria, ela é muito propícia, porque a sabedoria ela rege o relacionamento, né? Especialmente nessa época de isolamento social, onde os casais estão convivendo mais do que o normal, talvez seja o tempo que eles mais convivem na vida, né? Assim, juntos, dia a dia, especialmente aqueles casais que estão cumprindo o isolamento, não estão saindo de casa, né? Talvez passando vários dias sem sair de casa. É justamente nesse momento onde você convive mais com o outro, que você vai conhecendo mais nuances deles e até mesmo as suas, né? É importante saber falar as linguagens do amor, nós vamos falar um pouco sobre isso também aqui, para poder dar essa fluidez dentro desse idioma, que é o idioma do amor. E essa palavra de sabedoria que nós lemos agora, ela é muito interessante para iniciar então, né? Porque ele vai dizer o seguinte: eis que eu a quis, eu a busquei desde a minha juventude. Pretendi tomá-la como esposa, é namorado de sua formosura. Aqui o autor, obviamente, ele não está falando de uma pessoa, ele está falando da sabedoria, né? Desse ente que ele deseja, que ele ama, que ele desde a juventude ele é namorado e pretende possuí-la. E aí nós podemos pensar que é isso que nós queremos no nosso relacionamento afetivo. É um relacionamento afetivo que a gente anseia desde a juventude, que tenha maturidade, que tenha esses traços dessa estatura de Cristo, já que nós estamos falando aqui, especialmente para vocês que são do Projeto Família. E aí nós podemos então pensar, bom, quais são esses traços da maturidade? São alguns traços que, se você puder pegar papel e caneta para poder anotar, seriam muito interessantes, tá? O primeiro passo, primeira característica da maturidade humana, especialmente num relacionamento afetivo, é a prevalência da extroversão. Ou seja, o introvertido, ele tem uma insegurança. O tímido, ele tem uma insegurança. Uma insegurança de não falar uma bobagem quando está acontecendo alguma palestra, precisa dar uma palestra, ele fica com vergonha, então ele tem uma insegurança, ele fica tímido, prefere não falar, porque tem medo de falar alguma coisa que desagrade as pessoas, né? Ou de cantar, ou de apresentar algum dom. Aqui, dentro do relacionamento afetivo, especialmente como característica da maturidade humana, a gente encontra a extroversão. Ou seja, sim, é natural, tem momentos que a gente fica um pouco mais introvertido, mais na nossa, mas a prevalência da extroversão, ou seja, de sair de si, aquele ato, lembra que eu falei que o amor é expansivo? Então sim, uma pessoa expansiva, que comenta, que conversa, que sabe se expor, e sua maneira constrói. Essa é uma característica de um relacionamento maduro, ou seja, existe uma prevalência da extroversão, né? Sair de si mesmo e de ir ao encontro do outro. Uma outra característica que a gente pode encontrar dentro de um relacionamento maduro, a gente vai encontrar a capacidade oblativa, ou seja, a capacidade de você se ofertar pelo outro. E para quem é pai e quem é mãe, isso é muito natural, não é? Às vezes seu filho acorda de madrugada, como a minha filha, que tem 1 ano e 8 meses, há uns 3 ou 4 dias acordou de madrugada, ficou de meia-noite e meia até 4 horas da manhã acordada, não estava chorando, mas queria brincar. E a gente não pode brincar de madrugada para não criar um hábito. Então precisa ficar com ela.
né? No quarto dela. E dessa vez era a minha vez, eu fiquei até 4 horas da manhã. Isso é uma capacidade oblativa. Só que nós estamos falando aqui de um relacionamento marital, entre um homem e uma mulher. Então, a capacidade que o cônjuge tem de se ofertar para o outro, seja num favor, num serviço, num perdão, na paciência, em escolher as melhores palavras para poder falar, para não agredir. Isso faz parte da maturidade, né? Se você quer que o seu relacionamento afetivo tenha maturidade, comece você sendo o primeiro agente da maturidade. Não espere que o outro seja um agente, porque senão um espera pelo outro e aí o relacionamento fica em mais lençóis, né? Em maus lençóis. Então, é interessante que você seja esse agente. E esse é a segunda característica que a gente vai encontrar aí dentro como uma das características, tá bom? Da maturidade humana. Uma outra característica que a gente encontra também quando a gente fala de maturidade humana a primeira, vamos lembrar aqui, essa prevalência da extroversão. A segunda é esse caráter oblativo. A terceira é a capacidade de avaliar as coisas de forma direta e crítica. Isso é muito interessante porque, especialmente quando você começa a conviver mais, e essa época de isolamento social provocou, às vezes até de forma indesejada, que os casais ficassem mais próximos, fica mais evidente, às vezes, alguma desvirtude do outro. E aí entra um grande ponto de trabalho, e muitas vezes no relacionamento afetivo, que é você conseguir conversar com o outro sem agredi-lo. A gente chama até isso de comunicação não violenta. E aí aqui ele fala justamente sobre isso. Um outro ponto da maturidade humana é a capacidade de avaliar as coisas de forma objetiva. Então, assim, quando você vai avaliar uma situação, você procura fazer com que sua emoção não fale no lugar da razão. Então, converse sobre fatos. E aí eu vou dar uma dica para vocês aqui, acho que é muito bacana, tá? Sobre como se comunicar de forma não violenta no relacionamento afetivo, especialmente nessa época de pandemia, né? De isolamento social. Quando for conversar, primeiro, converse sobre fatos. Quando você for conversar, não converse sobre o que você acha, o que você sentiu agora. Vai conversar um assunto que é um pouco delicado, sei lá, o marido deixou a toalha em cima da cama, a mulher não fez aquele outra coisa, vai falar com o filho que já é adolescente ou jovem, vai falar com ele, calma, não deixe que a emoção tome o lugar. Ela sequestra a situação e muitas vezes vai num caminho muito ruim. Então, a primeira coisa é calma, respire e converse sobre fatos. Diga para a pessoa do outro lado o fato. Então, por exemplo, toalha em cima da cama, roupa jogada no chão, isso é um fato. Então você pode falar assim, olha, eu queria conversar com você um pouco sobre um fato, a toalha que eu vi jogada em cima da cama. E aí você começa a conversar com a pessoa sobre essa toalha jogada em cima da cama. Olha, eu vi a toalha em cima da cama, a gente já tinha conversado 2 vezes, né? E o fato é que se repetiu. Então, primeira coisa, fato. Segundo, diga o que foi que você sentiu. Olha, quando eu vi a toalha em cima da cama, eu me senti triste, eu me senti desamparado. E aí você vai para um terceiro ponto, que é falar um pouco sobre a sua necessidade. Então, eu estou dando aqui esse passo a passo, é bem simples, é só um parênteses aqui, já que a gente falou sobre capacidade de avaliar de forma objetiva, porque pode ser uma metodologia de como você tratar assuntos difíceis, aqueles assuntos que estão maçantes no relacionamento. Primeiro, fale sobre o fato. Segundo, diga o que foi que aquele fato fez você sentir. Eu vi a toalha em cima da cama, vi a panela suja em cima a gente está dando bem assunto de família aqui mesmo, né? Se fosse para grupo de jovens, seriam outros exemplos, né? Sei lá, a panela suja em cima do fogão, falou de fato. Depois, como você se sentiu? Olha, eu me senti desamparado. Eu confesso que quando eu vi, pela terceira vez, já tínhamos conversado, eu me senti triste e desamparado. Só que você, e aí às vezes é o grande risco, é você começar a falar como você se sentiu, e aí o outro pode começar a ter uma reação de tentar defender, porque ele não quer ferir você. Então não é o objetivo da conversa você passar muito tempo falando sobre isso. Primeiro, fato. Depois, o que você sentiu. Terceiro, você vai dizer a sua necessidade. Olha,
eu tenho necessidade de encontrar a casa arrumada. Eu tenho a necessidade de andar pela casa e encontrar as coisas. Eu tenho a necessidade de ver que as coisas estão guardadas no canto. E aí você vai para o quarto ponto, que é fazer um pedido. Então, meu amor, eu queria fazer um pedido. Quando você vê a toalha, quando você terminar de tomar banho e tudo, deixou a toalha, jogou na cama, pelo menos coloque no banheiro, que lá eu guardo. Então você dá para a pessoa opção. E, se possível, até duas. Ou deixe essa toalha aqui colocado lá no cesto de roupa suja, ou pegue essa toalha e deixe no banheiro, que depois eu guardo. Então você fez um percurso com ela, você jogou uma avaliação de forma direta, crítica, mas sem trazer um ar de personificação. Ah, porque sempre que eu falo, você não escuta. Porque sempre que eu digo, você rejeita. Esse tipo de construção de diálogo desgasta o relacionamento afetivo e desconstrói esse passo a passo da maturidade. Tá bom? Então, o que nós fizemos até agora? Nós falamos sobre esses três pontos que nós vimos de um relacionamento maduro, tá? E aí nós vamos entrar agora nos outros pontos. Bom, então a gente recapitulando aqui um pouco, na primeira parte desse vídeo a gente viu sobre essas três características dentro da maturidade humana no relacionamento afetivo, tá? A gente viu um pouco sobre a prevalência da extroversão, a questão do olhar crítico e da capacidade oblativa. Um terceiro aspecto muito importante também nessa parte da maturidade humana, são 6 aspectos, tá? É o domínio da afetividade. Isso é muito importante no relacionamento afetivo. Por quê? Porque a afetividade, ela é um forte recurso interno que nós temos. Nesse recurso a gente vai encontrar o humor, as emoções, a paixão, nós vamos encontrar também os afetos, e a gente precisa ter tudo, os sentimentos, a gente precisa ter tudo isso como um recurso a nosso favor. E é importante você dominar a afetividade porque ela tem apetites. E no relacionamento conjugal, onde, por exemplo, o casal faz o método Billings, por exemplo, que conta com a paciência do homem, que conta com a observação da mulher, se o homem não dominar a afetividade dele, as paixões, as emoções, pode ser que o casal entre em brigas porque naquele momento eles não estão podendo ter ato conjugal. E da mesma forma a mulher que precisa dominar a afetividade quando, por exemplo, tiver naqueles ciclos hormonais que fica mais difícil ter paciência, isso não pode justificar, não é porque a mulher está num ciclo hormonal e que justifica ela agir com ignorância. Né? Pode explicar, mas justificar não. Então, para que haja maturidade afetiva no relacionamento, maturidade humana no relacionamento afetivo, é preciso que ambos, né, os cônjuges, eles dominem a afetividade. Um outro aspecto muito importante que a gente vai ver também aí é o sentido de responsabilidade. O casal que é responsável pelo crescimento do casamento, né? O casamento é uma empresa que os sócios são os cônjuges e eles contraem ali o objeto deles, daquela sociedade, é o propósito de vida daquele casal, é a fecundidade, é o amor entre eles, é construir um projeto em comum. Então acho que é muito importante seguir nesse caminho. Tá? Então a gente colocou aí também a questão da responsabilidade. A responsabilidade é a habilidade de responder. Então é um outro aspecto. Um outro aspecto que a gente vai encontrar, na minha conta aqui é o quinto aspecto, é a capacidade de adaptação. Né? Então a resiliência, e nessa época que nós estamos aí de isolamento social, é talvez um dos mais requisitados, né? A capacidade de se adaptar a não sair de casa, se adaptar a estar convivendo com o outro muito tempo. Acredito que alguns estão como home office, e aí é um grande desafio, porque home office não significa que você está de férias, é um fato. Muitas pessoas que eu conheço nesse isolamento estão de home office, não estão de férias. Eu mesmo estou de home office, e eu estou trabalhando muito porque a sensação é que acabou o horário comercial. A qualquer momento você tem uma reunião de trabalho, uma call, uma chamada, um Google Meet, né? E aí o que acontece? É preciso ter uma compreensão de ambas as partes, né? Até para que você não trabalhe demais e deixe sua família desamparada no sentido da sua presença,
quanto também que para que você não fique, vamos dizer assim, numa sensação de ansiedade, tentando encontrar alguma coisa para fazer, tentando ficar sempre vendo alguma live, o que é que o povo está falando, quando você não escuta o que o seu cônjuge está falando. Então é preciso ter é preciso ter aí uma justa estima das coisas, tá? Então são esses 6 aspectos que a gente vai encontrar. Vou repetir para vocês aqui. O primeiro é a prevalência da extroversão. O segundo, a gente colocou o amor ablativo, né, a capacidade do amor ablativo. A terceira é uma avaliação objetiva. A quarta, o domínio da afetividade. A quinta, o sentido de responsabilidade. E a sexta, a capacidade de adaptação. Então esses aspectos, eles povoam um relacionamento afetivo que tem traços da maturidade humana. E por que a gente fala tanto da maturidade humana? É extremamente importante porque para nós que somos cristãos e que queremos ser santo é ser maduro. Né? A maturidade humana, ela é um componente fundamental, é uma prova viva que aquela pessoa vive um caminho de santidade. Por quê? Porque fala de coerência, de coesão, né? Converge as potências afetivas e intelectuais dela para um projeto de vida que é chegar à estatura de Cristo. O que é ser santo? É buscar a estatura de Cristo. O que é a maturidade humana na visão antropológica cristã? É chegar à estatura de Cristo. Então, a gente pode dizer quase que por transitividade que a gente vai encontrar que ser santo é ser maduro, né? Claro, a maduridade dentro desses aspectos que nós estamos falando, tá? Então, eu acho que a gente consegue nesse momento reunir esses atos. E você pode depois, né, partilhar com a pessoa que está aí com você vendo, como é que você vê? Você conhecia esses 6 pontos? Esses 6 pontos aí, existe alguma novidade? Você pode anotar para depois você partilhar, ok? E aí entra, né, um assunto que a gente tem falado muito, que é a questão quando você está no relacionamento afetivo, muitas vezes começando, você espera, idealiza que aquela pessoa seja como você quer, né? E você que já é casado, você que está nesse processo, sabe que quando a gente não casa para que o outro nos faça feliz, a gente casa para fazer o outro feliz. Se você busca um relacionamento efetivo e espere que o outro, o seu cônjuge, lhe faça feliz, você tende a se decepcionar de forma muito rápida. A gente se decepciona porque a gente cria parâmetros e espera que os outros correspondam. E, obviamente, eles não vão corresponder, até porque muitos parâmetros que a gente tem são parâmetros idealizados. E aí acontece a decepção, acontece a traição, acontece o desgosto, a falta de toque, né? A falta de cuidado, de respeito, e aí o relacionamento se deteriora. Eu costumo dizer, né, que não existe alma gêmea. Até o título de um dos livros que eu escrevi, deixa eu dar para ver aqui, Não Existe Alma Gêmea. Nesse livro aqui a gente dá várias dicas, né, justamente para entender, porque às vezes você pensa o seguinte, Deus, ela é a Maria, ele é o João, eu espero o José, né? O homem fica esperando a Maria dele, a mulher fica esperando o seu José, né? O José que vai aparecer. E às vezes a pessoa pensa que Deus criou, Deus criou aquela mulher para me fazer feliz. Cuidado com essa construção de frase, porque Deus não pode criar alguém para fazer você feliz. Você só é feliz por causa de Deus. O outro, ele pode ser um item, né? Um item não, fica muito coisa, né? O outro, ele é um atributo, ele lhe ajuda, mas realmente a razão da sua felicidade não pode ser o outro, não pode ser o que o outro faz, porque o outro é apto à falha. Tem até uma música que fala assim, né? Você é a razão da minha felicidade. Eu sempre falo assim, olha, essa frase aí é perigosa, porque você nunca pode querer que o seu cônjuge, você nunca pode exigir que ele seja a razão da sua felicidade. Ele pode até contribuir, mas ser a razão da felicidade é uma responsabilidade muito grande que só Deus pode carregar. Por quê? Porque ser a razão da felicidade significa amparo, amor e valorização. E muitas vezes, no relacionamento afetivo, a gente vai sentir momentos que nós não somos amados, nós vamos sentir momentos que nós não somos amparados e que nós não somos valorizados. E aí rui esse castelo de carta, onde você constrói a felicidade em cima de uma pessoa. Ninguém consegue segurar um peso desse. Só Deus nos ama de forma constante, gratuita,
fiel, ampara e valoriza. O outro é essa experiência que nos faz tocar na centelha divina. O outro é uma oficina que nos ajuda a melhorar até quem nós somos. Então a gente vai encontrar nesse momento isso. E aí a gente chega num momento interessante aqui da nossa pregação, que a gente fala sobre as linguagens do amor. E aí fica uma dica para você, né? Então essa pregação ela se dividiu na primeira parte, onde nós falamos sobre as características da maturidade, e agora nós falamos sobre as características, né, as linguagens do amor. É baseada no autor americano chamado Gary Chapman. E eu trouxe aqui no livro também, né? Não Existe Alma Gêmea, a gente trouxe alguns desses pontos aqui para falar com vocês. O que o autor fala? Ele vai dizer que todos nós conseguimos reconhecer o amor como se fosse um idioma. Todos nós temos esses 5 idiomas, mas podemos ser mais fluente em algum desses idiomas. Edilson, quais são esses idiomas? Quais são essas linguagens? A primeira linguagem nós chamamos de toque. Sim, toque. Tem pessoas que se sentem amadas quando são tocadas. Então você toca aquela pessoa e a pessoa se sente amada. É aquela pessoa que gosta que passe a mão no cabelo dela, que bote o ombro assim, né? Assim, a mão no ombro dela, que pegue no cabelo, que abrace. E não é que essa pessoa é uma pessoa, como é que se diz? Uma pessoa carente. Não significa isso. Significa que ela entende, por algum motivo, que o amor é pelo toque. Não existe linguagem certa e não existe linguagem errada, existe a sua linguagem e a linguagem pode mudar com o tempo, tá? A segunda linguagem, talvez vocês já conheçam, né, porque é bem comum, é a palavra afirmativa, ou seja, são pessoas que se sentem amadas quando são elogiadas. E é aquela pessoa que gosta de escutar um obrigado, um eu te amo, né? Essas pessoas até costumam falar isso. São pessoas que gostam de escutar o por favor, não há de quê. E quando você briga com alguém, né, quando você discute com alguém que é palavra afirmativa, você fala um palavrão, você usa as palavras de forma errada, dura, essa pessoa sente muito. Por quê? Porque ela se sente agora no contrário do amor. Ela se sente desamada. E aí a dor é muito grande. Então, o segundo aspecto é justamente esse, o desamor. O terceiro aspecto que a gente vai encontrar na linguagem do amor se chama presente. Então tem pessoas que são amadas e se sentem amadas quando são presenteadas. É interessante porque não obrigatoriamente o presente precisa ser um item, por exemplo, um livro ou um crucifixo. O presente pode ser a presença dela lá do lado, sentado na cadeira. Enquanto ela fica no celular e o outro está sentado, o outro levanta ali e não vai ficar mais aqui não. Mas você não estava nem convivendo comigo. Mas você pelo menos estava do meu lado. Então o presente ele pode ser a presença, não obrigatoriamente um item. E não significa essa pessoa uma pessoa avarenta, significa que ela entendeu de alguma forma que o amor é comunicado através de presentes. É quando um viaja, espera muito receber um presentinho, um cartão, no dia dos namorados, dia das mães, espera receber um cartãozinho. É interessante, né? Vá tentando descobrir qual é a sua linguagem, se você nunca escutou isso, né? Se você já escutou, perceba se você continua com as mesmas linguagens. E importantíssimo, né? A gente está aqui aprendendo esse idioma, as linguagens do amor, para que você fale para o seu cônjuge qual é a linguagem do amor que você tem e tente auferir, descobrir qual é a linguagem do outro. Não espere que o outro descubra a sua linguagem, né? Afinal de contas, você não casou com um bruxo, não está casada com uma bruxa, nem com um adivinho. Então diga a sua linguagem, isso é importante porque vai alimentando o relacionamento afetivo, né? Se a linguagem da sua mulher é presente, ou se a linguagem da sua mulher é para afirmativa, então elogie, mesmo que não seja a sua linguagem, tá certo? Então acho que isso é importante. Bom, o quarto aspecto da linguagem do amor se chama tempo de qualidade. Ou seja, são pessoas que se sentem amadas quando é dedicado tempo e qualidade ao relacionamento. Então, pessoas que são tempo de qualidade, elas não suportam tá conversando com alguém, a outra pessoa está aqui no celular, e a pessoa diz assim, ó, pode falar que eu estou ouvindo, e continua digitando, né? Isso fere, por quê? Porque ela sente assim, bom, como é que a gente está tentando se relacionar, se fica só no celular? E isso talvez esteja acontecendo muito nessa época de isolamento, né? As pessoas tentando ter válvula de escape, vão vendo vários gurus na internet, que só o que tem hoje é guru na internet, pessoas dizendo que já sabem fazer as coisas e tudo. Outras pessoas não, outras pessoas realmente são bons ensinadores, né? São bons facilitadores. Mas que tem muito guru na internet tem, né?
E essas pessoas que são tempo de qualidade, elas ficam extremamente irritadas quando elas têm pouco tempo para conviver e quando ela vai conviver o outro está ali chateado, reclamando e a pessoa pensa, poxa, eu passo tanto tempo com você, conversando e tudo, e quando a gente vai conviver você já está brigando de novo. Então isso é importante a gente saber porque ali na reclamação dele ele já está dizendo a linguagem do amor dele, ok? E aí nós vamos para a última linguagem do amor que se chama serviço. Sim, tem pessoas que se sentem amadas quando são servidas, tem pessoas que sentem que amam quando estão servindo. Ou seja, realmente é tirar o prato da mesa, ajudar a lavar a louça. Para você pode não significar nada, mas para o seu cônjuge pode significar muito. E é verdade, né? E eu sempre digo o seguinte, as pessoas me perguntam, Edilson, em que momento eu devo usar a linguagem do amor? E eu sempre digo, use sempre. Porque todo mundo merece escutar um eu te amo. E muitas vezes esse eu te amo não é por meio de palavras, é por meio de um serviço, de um tempo com qualidade, de um presente, de um toque ou de uma palavra afirmativa, como realmente um eu te amo. Então, nessa época de isolamento social, onde muitas vezes nós ficamos ansiosos, ficamos preocupados financeiramente, tudo mudando, né? Tem pessoas que perderam aí 50% da sua receita, 80% da sua receita, ou ficaram sem receita nenhuma. É muito natural que você ou seu cônjuge fique numa situação muito difícil, né? Mentalmente, tentando, com as últimas forças, ter esperança que Deus vai ajudar. É importante saber que Deus foi fiel até aqui, porque Ele não seria fiel após a pandemia, porque Ele não seria fiel depois do isolamento. O nosso Deus é um Deus providente. Agora sim, claro, nós passamos uma prova de fé. E toda prova de fé é morrer um pouco. É morrer um pouco para a gente mesmo. Isso é um fato. Então, nesse momento tão delicado e desafiante, tão sensível, que é esse momento de isolamento, fale que você ama para o seu cônjuge, diga para ele através de serviço, de palavra afirmativa, de um elogio, de tempo com qualidade, porque todos nós merecemos amar e ser amados. E por fim, justamente quando a gente chega ao final, vamos dizer assim, do nosso dia, buscar sempre o perdão. O perdão é sinônimo de amor. Não deixe que o sol se ponha sobre o seu ressentimento, mesmo que seja pequeno. Porque o que acontece muitas vezes num relacionamento afetivo, desgastado, que tende a terminar, é porque eles pegaram pequenas coisas e foram colocando numa sacolinha, até essa sacola ficar grande e rasgar. Ok? Então, nesse pequeno vídeo aqui que a gente fez, a nossa ideia era principalmente passar para você esses dois aspectos da maturidade humana no relacionamento afetivo. O primeiro, os 6 tópicos claros sobre as características da maturidade humana. E o segundo, as linguagens do amor, como um plus aí, para que a gente possa trazer isso para dentro do nosso relacionamento. Afinal de contas, o mundo só será transformado se houver famílias novas. Deus te abençoe, que a Sagrada Família esteja sempre no seu coração, nos seus lábios, nas suas intenções e na sua casa. Até mais, Shalom.